Meu nome é Teodora, tenho 62 anos, e durante 20 longos anos, construí uma prisão dentro da minha própria casa. O sangue na pia da cozinha já tinha secado quando comecei a limpar. Mais uma vez, os vestígios de uma noite que eu preferia esquecer. Minhas mãos tremiam ao esfregar a louça quebrada, cada caco me lembrando das palavras que Valdomiro gritou antes de atirar o prato na parede. Centímetros da minha cabeça. Comente se você já passou por alguma situação assim. E me fale de onde você está assistindo minha história. Não se esqueça de me seguir para me ajudar. Voltando à nossa história, era uma manhã de segunda-feira em Barretos. E o sol entrava tímido pela janela da cozinha, iluminando as marcas na parede que eu tentava disfarçar com um quadrinho da última ceia. Minha filha Clarice, de apenas 16 anos, desceu as escadas pisando devagar, como fazia sempre depois dessas noites. Seus olhos encontraram os meus por um segundo antes de desviarem para o chão. E vi naquele olhar a mesma resignação que eu carregava há tanto tempo. Bom dia, mãe. Ela sussurrou, pegando o pão que eu tinha ido buscar cedo na padaria do seu Joaquim. Sempre saía antes das 6 da manhã, quando as ruas ainda estavam vazias, e ninguém podia ver o roxo no meu braço ou a marca no meu pescoço que a gola alta da blusa tentava esconder. Narciso, meu filho de 14 anos, apareceu logo depois, os cabelos desgrenhados e aquele jeito assustado que me partia o coração. Pai já saiu? Perguntou baixinho, e quando confirmei com a cabeça, vi seus ombros relaxarem um pouco. Não era normal uma criança sentir alívio ao saber que o próprio pai não estava em casa. Enquanto eles tomavam café, eu fingia arrumar a cozinha, mas na verdade estava observando cada gesto, cada expressão. Clarice mantinha os olhos baixos, mexendo o café com leite sem vontade de beber. Narciso mordia o pão em silêncio, de vez em quando olhando para a porta da sala, como se Valdomiro pudesse aparecer a qualquer momento. Era assim todos os dias. A tensão pairava sobre nossa casa como uma nuvem pesada. Mesmo quando ele não estava presente, as crianças tinham aprendido a andar na ponta dos pés, a falar baixo, a nunca contrariá-lo. E eu tinha me tornado mestre em disfarçar hematomas e inventar desculpas. Mãe, a senhora tá bem? Clarice perguntou, notando que eu estava parada há muito tempo segurando a mesma xícara. Forcei um sorriso, aquele mesmo sorriso que usava quando os vizinhos perguntavam sobre aquela marca no meu rosto, ou sobre o barulho que vinha da nossa casa nas madrugadas. Estou sim, filha, só preocupada com as contas. Menti, como sempre. Era mais fácil culpar as preocupações financeiras do que admitir que meu marido tinha me dado um tapa no rosto na noite anterior, porque a comida estava um pouco salgada demais. Depois que as crianças saíram para a escola, fiquei sozinha com meus pensamentos e com o silêncio pesado que enchia cada cômodo da casa. Caminhei até o espelho do banheiro e levantei a manga da blusa, observando as marcas roxas que se espalhavam pelo meu braço, como um mapa da violência que eu permitia acontecer todos os dias. Valdomiro trabalhava numa oficina mecânica no centro da cidade, e eu sempre soube a que horas ele chegaria em casa pelo barulho do portão. Quando estava de bom humor, que era raro, ele entrava assobiando. Quando vinha nervoso, pisava forte e baixa a porta. E quando vinha bêbado. Bem, nesses dias eu mandava as crianças dormirem cedo e me preparava para mais uma noite difícil. Naquela tarde, enquanto dobrava as roupas no varal, minha vizinha Doralice acenou de longe. Ela era uma senhora de 70 anos, sempre gentil, que morava sozinha na casa, em frente à nossa. Às vezes eu a via observando nossa casa com uma expressão preocupada, mas nunca tínhamos conversado sobre nada além do tempo, ou dos preços no mercado. Teodora, querida, ela chamou, se aproximando da cerca. Você tem um tempinho para um café? Fiz um bolo de fubá que ficou uma delícia. Por um momento, hesitei. Valdomiro não gostava quando eu perdia tempo conversando com os vizinhos. Dizia que mulher direita cuida da casa e não fica se metendo na vida dos outros. Mas ele só chegaria dali a algumas horas. E a solidão estava pesando mais que o medo. Claro, dona Doralice, deixa eu só terminar aqui e já vou. A casa dela era simples, mas aconchegante. Cheirava a canela e tinha plantas
por todos os cantos. Sentamos na mesa da cozinha, e enquanto ela servia o café, notei como suas mãos eram firmes, diferentes das minhas que tremiam por qualquer motivo. Teodora, ela começou depois de alguns goles em silêncio. Eu sei que não é da minha conta, mas você está bem? De verdade? A pergunta me pegou desprevenida. Ninguém nunca perguntava isso, ou quando perguntavam, era apenas por educação, esperando, sempre, uma resposta positiva. Mas havia algo no tom dela, na forma como me olhava, que era diferente. Estou sim, dona Doralice. Por que pergunta? Ela suspirou fundo, mexendo o açúcar no café com movimentos lentos. Porque às vezes eu ouço uns barulhos vindos da sua casa. E porque você sempre usa roupas de manga comprida, mesmo no calor. E porque seus filhos têm um jeito assustado. Senti meu coração acelerar. Será que todo mundo sabia? Será que eu não era tão boa em esconder quanto pensava? A vergonha tomou conta de mim. Aquela mesma vergonha que me acompanhava há tantos anos. Não é nada disso que a senhora está pensando, respondi rapidamente, levantando para ir embora. Valdomiro é um bom marido, um bom pai. Às vezes ele fica nervoso com o trabalho, mas Doralice segurou minha mão antes que eu chegasse à porta. Sua pele era quente e suas mãos surpreendentemente fortes. Teodora, querida, você não precisa me explicar nada, mas quero que saiba que, se um dia precisar de ajuda, de qualquer tipo de ajuda, pode contar comigo. Tá bem. Voltei para casa, com as palavras dela ecoando na minha cabeça. Ninguém nunca tinha me oferecido ajuda daquela forma, tão direta, tão sincera. Durante anos, eu tinha me convencido de que nossos problemas eram normais, que todo casamento tinha suas dificuldades, que eu deveria ser grata por ter um marido que trabalhava e sustentava a família. Mas naquela tarde, mexendo o feijão no fogão e esperando Valdomiro chegar, comecei a me questionar sobre coisas que nunca tinha questionado antes. Será que outras mulheres também escondiam hematoma? Será que outros maridos também xingavam suas esposas de quando a comida esfriava? Será que em outras casas as crianças também tremiam quando ouviam a chave na fechadura? O portão bateu mais forte que o normal. Valdomiro estava chegando e, pelo som, não vinha de bom humor. Rapidamente, conferi se tudo estava no lugar. A mesa posta, a comida pronta, as crianças nos quartos fazendo lição. Respirei fundo e me preparei para mais uma noite, tentando empurrar para o fundo da mente as palavras gentis de Doralice e a sensação estranha de que talvez, só talvez, eu merecesse algo melhor que aquilo. Valdomiro entrou em casa como uma tempestade. Os passos pesados ecoando pelo corredor. Seu rosto estava vermelho, não só pelo calor, mas pela raiva que eu conhecia bem demais. Antes mesmo que ele falasse, já sabia que seria uma noite difícil. Essa comida tá com cara de resto, ele resmungou, olhando para a panela de feijão, como se fosse algo nojento. Mulher que presta, faz comida fresca, todo dia. Eu fiz hoje de manhã, Valdomiro, está fresquinha. Respondi com a voz mais calma que consegui, servindo o prato dele com cuidado para não derramar nada. Ele se sentou pesadamente na cadeira e provou a primeira colherada. Fez uma cara de desgosto exagerada e cuspiu de volta, no prato, salgado demais. Você não sabe nem temperar uma comida direito depois de 20 anos casada. Meu estômago se apertou. Eu tinha provado o feijão várias vezes, estava normal, mas aprendi há muito tempo que quando Valdomiro queria brigar, qualquer motivo servia. O sal, o açúcar, a roupa mal passada, o cabelo do jeito errado, o tom de voz alto demais ou baixo demais. Desculpa, amor. Quer que eu faça outro? Ofereci, já me levantando para ir ao fogão. Não quero que você faça outro. Quero que você aprenda a fazer direito da primeira vez. Ele explodiu, empurrando o prato com força. A comida se espalhou pela mesa e pelo chão. Escutei os passos rápidos das crianças subindo as escadas. Elas tinham desenvolvido um instinto de sobrevivência. Sabiam quando era hora de desaparecer. Comecei a limpar a bagunça em silêncio, de joelhos no chão, catando os pedaços de feijão que tinham voado. Olha só, gasta meu dinheiro suado com comida e joga tudo fora. Valdomiro continuou, pegando uma cerveja na geladeira. Você é um peso morto nessa casa, Teodora. Não serve nem para cozinhar.
As palavras doíam mais que qualquer tapa. Depois de tanto tempo ouvindo isso, uma parte de mim começava a acreditar que talvez ele estivesse certo. Talvez eu realmente fosse inútil, incompetente, um fardo. Ele bebeu em silêncio por alguns minutos, enquanto eu terminava de limpar. Quando pensei que o pior tinha passado, ele falou sem me olhar. Amanhã cedo vou ao banco resolver umas coisas. Ivoka não vai sair de casa, nada de ficar conversando com vizinha fofoqueira. Meu sangue gelou. Como ele sabia sobre minha visita a Dorali? Será que tinha me visto? Ou alguém tinha contado? Que vizinha? Perguntei, tentando soar inocente. Não se faça de boba comigo, Teodora. Sei que você foi na casa daquela velha, metida da frente. Mulher casada não fica se misturando com gente que não tem o que fazer. Naquela noite, deitada na cama ao lado dele, fingi dormir, enquanto minha mente não parava de funcionar. Valdomiro roncava alto, o cheiro de cerveja impregnado no ambiente. Comecei a reparar em coisas que antes passavam despercebidas. Elsa saía cedo nas segundas e quartas, dizendo que ia ao banco ou resolver coisas do trabalho. Mas bancos não abrem tão cedo, e ele nunca comprovava antes ou falava sobre essas coisas que resolvia. Na manhã seguinte, ele saiu antes das 7, como sempre. Mas dessa vez, em vez de me resignar à rotina, decidi investigar. Fui até o quarto e abri a gaveta da cômoda onde ele guardava seus documentos. No fundo, embaixo de umas camisetas velhas, encontrei algo que fez meu coração disparar. Um extrato bancário de uma conta que eu não conhecia. Minhas mãos tremeram ao ver os números. Valdomiro tinha mais de 15 mil reais guardados numa conta secreta. 15 mil reais, enquanto eu fazia milagre com o dinheiro do supermercado, cortando no essencial, comprando só o barato. Ele tinha uma fortuna escondida. Continuei procurando e encontrei outros papéis. Recibos de uma imobiliária, fotos de uma propriedade rural, anotações com valores e datas. Ele estava planejando comprar uma chácara. Mas por que esconder isso de mim? Por que não dividir algo que deveria ser um sonho do casal? Quando li os detalhes da propriedade, entendi tudo. A chácara ficava a mais de 1 hora de Barretos, numa região isolada, sem vizinhos próximos. O local perfeito para alguém que quisesse manter sua família longe de qualquer ajuda externa, longe de vizinhas como Doralite. Guardei tudo exatamente como estava e voltei para a cozinha, mas não conseguia parar de pensar. 15 mil reais. Era dinheiro suficiente para alugar uma casa pequena por mais de 1 ano. Era liberdade, era independência, era a chance de recomeçar que eu nunca pensei que pudesse ter. Quando as crianças voltaram da escola, tentei agir normal, mas Clarice notou que algo estava diferente. Mãe, a senhora está bem, parece nervosa. Estou só cansada, filha. Menti, mais uma vez, mas por dentro, uma revolução estava acontecendo. Pela primeira vez em anos, comecei a imaginar uma vida diferente. Uma vida sem medo, sem violência, sem ter que justificar cada pequeno erro. À tarde, enquanto estendia a roupa no quintal, Doralice acenou de longe. Dessa vez, foi ela quem veio até a cerca. Teodora, ontem você saiu tão rápido. Ficou tudo bem? Olhei ao redor para ter certeza de que ninguém estava vendo. Dona Doralice, posso fazer uma pergunta? Claro, querida. A senhora conhece algum lugar onde uma mulher com filhos poderia ficar se precisasse sair de casa de repente? Doralice me olhou nos olhos por um longo momento. Não havia julgamento no seu olhar, apenas compreensão. Conheço sim, Teodora, e não é o primeiro lugar que me vem à mente. Sei de várias opções, lugares seguros, pessoas que ajudam. Como é que a senhora sabe dessas coisas? Ela sorriu tristemente. Porque há 15 anos, eu trabalho como voluntária num abrigo para mulheres em Ribeirão Preto. E porque há 30 anos eu também precisei sair de casa no meio da noite com minha filha pequena. A revelação me deixou sem palavras. Doralice, aquela senhora gentil e forte, também tinha passado pelo que eu estava passando. E não apenas tinha sobrevivido, como estava ajudando outras mulheres a sobreviver. Teodora. Ela continuou, sua voz baixa mais firme. Se um dia você decidir que não quer mais viver assim, eu vou estar aqui.
Posso te ajudar a planejar, te dar informações, te colocar em contato com as pessoas certas. Você não precisa enfrentar esse. Voltei para casa com o coração batendo forte. As palavras de Doralice ecoavam na minha mente, junto com a imagem dos papéis que tinha encontrado no quarto. Valdomiro estava planejando nos isolar ainda mais, me afastar de qualquer possibilidade de ajuda. Mas eu agora sabia que existiam alternativas. Naquela noite, enquanto preparava o jantar, observei meus filhos fazendo lição na mesa da sala. Clarice ajudava Narciso com matemática, os dois sussurrando para não fazer barulho. Eles tinham se tornado cúmplices na arte de sobreviver àquela casa, cuidando um do outro quando eu não conseguia cuidar de ninguém. Foi então que tomei uma decisão que mudaria tudo. Comecei a prestar atenção em cada detalhe do comportamento de Valdomiro, em cada papel que ele deixava espalhado, em cada conversa de telefone que fazia quando pensava que ninguém estava ouvindo. Se ele podia planejar em segredo, eu também podia. O portão bateu e meu coração disparou. Valdomiro estava chegando, e eu sabia que ele notaria qualquer mudança no meu comportamento. Respirei fundo e forcei o mesmo sorriso submisso de sempre. Mas, por dentro, algo fundamental havia mudado. Eu não era mais apenas uma vítima esperando o próximo golpe. Eu estava me tornando uma mulher com um plano. Durante as semanas seguintes, comecei a viver uma vida dupla. Durante o dia, quando Valdomiro estava no trabalho, eu era uma mulher planejando sua liberdade. À noite, voltava a ser a esposa submissa que ele esperava encontrar. A tensão de manter essa farsa estava me consumindo por dentro, mas pela primeira vez em anos, eu tinha esperança. Doralice se tornou minha aliada secreta. Ela me ensinou sobre medidas protetivas, sobre como conseguir documentos das crianças sem levantar suspeitas, sobre abrigos temporários e programas de auxílio. Que existia toda uma rede de mulheres ajudando mulheres trabalhando em silêncio para salvar vidas. O mais importante, ela me explicou numa tarde enquanto fingíamos regar as plantas, é ter dinheiro próprio. Mesmo que seja pouco, você precisa de algo para os primeiros dias. Foi quando tive uma ideia. Comecei a me oferecer para fazer faxina na casa de algumas pessoas da vizinhança. Dizia para Valdomiro que estava ajudando as vizinhas de graça, sendo uma boa cristã. Ele achava isso ridículo, mas pelo menos não me proibia a Dona Mercedes, uma senhora rica que morava 2 ruas acima. Me pagava R$ 50 por semana para limpar sua casa. Dona Aparecida, que tinha uma lojinha de roupas, me dava R$ 40 para organizar o estoque. Cada nota que eu ganhava era escondida num cofre pequeno que enterrei debaixo da goiabeira no quintal. No fundinho, onde Valdomiro nunca ia, as crianças começaram a notar que algo estava diferente comigo. Eu estava menos cabisbaixa, menos assustada. Quando Valdomiro gritava, eu não tremia tanto. Quando ele quebrava alguma coisa, eu limpava sem chorar. Clarice chegou até a comentar: "Mãe, a senhora está mais forte." E era verdade. Cada real que eu guardava naquele cofre era como um tijolo na construção da minha autoestima. Eu estava provando para mim mesma que era capaz de trabalhar, de ganhar dinheiro, de tomar decisões. Não era inútil como o Valdomiro sempre dizia. Depois de 2 meses, eu tinha quase R$ 800 escondidos. Era pouco, mas era um começo. Doralice me disse que seria suficiente para as primeiras semanas num abrigo. Até eu conseguir organizar minha vida, foi quando aconteceu algo que mudou tudo. Era uma quinta-feira à noite, e Valdomiro chegou mais cedo do trabalho. Eu estava na cozinha preparando o jantar quando ele entrou com uma expressão estranha no rosto. Não era raiva, era algo diferente, ansiedade talvez. "Teodora, senta aqui, preciso conversar com você." Meu coração disparou. Será que ele tinha descoberto sobre o dinheiro, sobre as conversas com Doralice? Sentei na cadeira, em frente a ele, tentando manter a expressão neutra. "Vou te contar uma coisa, mas você não pode comentar com ninguém, nem com as crianças." Assenti em silêncio, esperando o pior. Perdi o emprego na oficina há 3 meses. As palavras demoraram alguns segundos para fazer sentido na minha cabeça. Como assim? Perdeu o emprego? Joaquim me demitiu. Disse que eu estava bebendo demais no serviço, que estava brigando com os clientes.
besteira dele. Mas enfim. Mas você sai todo dia para trabalhar. De onde está vindo o dinheiro? Valdomiro desviou o olhar. Estou me virando. Peguei uns bicos aqui e ali. E tem aquele dinheiro que eu vinha guardando. A conta secreta. Ele estava usando o dinheiro da conta secreta para manter as aparências. Mas por quanto tempo aquilo ia durar? Por que não me contou antes? Porque não é da sua conta. Ele explodiu, voltando ao tom agressivo que eu conhecia. Homem resolve os problemas de homem. Mulher só tem que cuidar da casa e não fazer. Pergunta. Naquela noite, depois que todos dormiram, fiquei acordada pensando, se Valdomiro estava desempregado há 3 meses, isso explicava por que ele andava mais nervoso, mais agressivo. E se o dinheiro da conta secreta estava acabando, o que aconteceria conosco? Na manhã seguinte, enquanto ele saía para trabalhar, agora eu sabia que era mentira. Liguei para a Doralice. Ela me disse para ir até sua casa, imediatamente. Theodora, a situação mudou. Se ele está sem emprego, escondendo isso significa que está desesperado. Homens desesperados são ainda mais perigosos. Mas eu ainda não tenho dinheiro suficiente. Preciso de mais tempo, querida. Às vezes a gente não tem o luxo de escolher um momento. Às vezes, o momento escolhe a gente. Ela me contou sobre um abrigo em Ribeirão Preto onde eu poderia ficar com as crianças. Tinha psicólogos, assistentes sociais, pessoas que ajudavam mulheres a recomeçar a vida. O problema era chegar lá. Você tem parentes em outra cidade? Alguém que possa ajudar? Pensei na minha irmã Conceição, que morava em São Paulo. Nos falávamos pouco, mas eu sabia que ela se preocupava comigo. Talvez ela pudesse nos buscar, ou pelo menos emprestar dinheiro para a passagem. Tenho uma irmã em São Paulo, então liga para ela, conta tudo. Você vai se surpreender com quantas pessoas estão dispostas a ajudar quando sabem a verdade. Naquela tarde, enquanto Valdomiro estava na rua fazendo sabe-se lá o quê, liguei para Conceição. Há anos que eu mentia para ela sobre minha vida, dizia que estava tudo bem, que Valdomiro era um bom marido. Dessa vez, resolvi contar a verdade. Conceição, eu preciso te falar uma coisa, e preciso da sua ajuda. Chorei durante toda a ligação. Contei sobre as agressões, sobre o medo, sobre os planos de Valdomiro para a chácara, sobre a perda do emprego. Minha irmã chorou junto comigo. Teodora, minha irmã, por que você nunca me contou isso antes? Eu podia ter te ajudado há muito tempo. Eu tinha vergonha. Achava que era culpa minha. Escuta bem o que eu vou te falar. Você vai sair daí. Eu vou mandar dinheiro pra vocês virem pra cá. Tem um quarto vago no meu apartamento. Vocês podem ficar o tempo que precisar. Desliguei o telefone com o coração cheio de esperança, mas também de medo. Agora não havia mais volta. Eu tinha contado para alguém. Se Valdomiro descobrisse, 3 dias depois, Conceição depositou R$1.000 numa conta que abri em segredo. Somado com o dinheiro que eu tinha enterrado, daria para começar uma vida nova. Mas primeiro, eu precisava sair daquela casa viva. Foi quando aconteceu a terceira reviravolta, a mais dolorosa de todas. Era uma sexta-feira à noite, e Valdomiro chegou mais bêbado que o normal. Eu já tinha mandado as crianças para o quarto, mas Narciso desceu para pegar água na cozinha. Valdomiro estava sentado na mesa, bebendo cerveja, resmungando sozinho. Pai, posso pegar água? Narciso perguntou baixinho. Pode, mas fecha essa torneira direito depois. Água custa dinheiro. O menino encheu o copo, mas na hora de fechar a torneira, ela fez aquele barulho que sempre fazia. Valdomiro explodiu. Eu não disse para fechar direito? Você é surdo ou burro? Desculpa, pai. Ela sempre faz esse barulho. Não me responda. Criança não responde para adulto. Valdomiro se levantou da cadeira cambaleando e agarrou Narciso pelo braço. Meu filho, assustado, tentou se soltar e derrubou o copo de água no chão. Agora quebrou o copo também. Você não serve para nada mesmo. E então, aconteceu o que eu mais temia. Valdomiro levantou a mão para bater no meu filho. Sempre 2 vezes me joguei entre eles. Não, deixa ele em paz. O empurrão que recebi foi tão forte que voei pela escada de 3 degraus
que levava à sala. Senti o barulho do meu braço se partindo antes mesmo de sentir a dor. Era um som que eu nunca vou esquecer, como um galho seco se quebrando. Narciso gritou. Clarice desceu, correndo. Valdomiro ficou parado, olhando para mim caída no chão, segurando o braço que doía tanto que eu mal conseguia respirar naquele momento. Caída no chão da minha própria casa, com um braço quebrado e meus filhos chorando, eu soube que nossa fuga não podia esperar nem mais um dia. Valdomiro me levou ao hospital em silêncio, inventando uma história sobre como eu tinha tropeçado sozinha na escada. Durante todo o caminho, repetia baixinho as instruções. Você tropeçou, estava com pressa e não viu o degrau. Nada mais. As crianças ficaram em casa, e eu sabia que elas estavam apavoradas, sozinhas com seus próprios pensamentos sobre o que tinham acabado de presenciar no hospital. A médica que me atendeu era uma mulher negra de uns 45 anos, com olhos espertos e mãos firmes. Doutora Edilene, dizia o crachá. Ela examinou meu braço com cuidado, pediu raio-x, e quando Valdomiro saiu para fumar um cigarro, ela se aproximou da maca onde eu estava deitada. Dona Teodora, posso fazer uma pergunta pessoal? Meu coração disparou. Pode. Esse tipo de fratura, na posição que está, não é comum em quedas simples. Geralmente acontece quando alguém levanta o braço para se proteger de um golpe ou quando cai sendo empurrada com força. Fiquei em silêncio, olhando para o teto do hospital. As lágrimas começaram a escorrer sem que eu pudesse controlar. Não precisa me responder agora. Ela continuou, sua voz suave mas firme. Mas quero que saiba que já vi muitos casos assim. E também quero que saiba que existem formas de ajuda, lugares seguros. Ela colocou um papel pequeno na minha mão, dobrado várias vezes. Esse é meu telefone pessoal. Se um dia você precisar de ajuda do enfermaca, ou só de alguém para conversar, pode me ligar a qualquer hora. Quando Valdomiro voltou, eu já tinha escondido o papel na calcinha. Ele ficou do meu lado durante todo o procedimento, representando o papel do marido preocupado. Mas eu sentia a tensão em cada gesto dele. Sabia que ele estava calculando quanto aquilo ia custar, quanto tempo eu ficaria inútil com um braço engessado. Voltamos para casa perto da meia-noite. As crianças estavam acordadas, esperando na sala. Clarice correu para me abraçar, mas parou quando viu o gesso. Narciso estava encolhido no sofá, os olhos vermelhos de tanto chorar. Foi culpa minha, ele sussurrou quando me viu. Se eu não tivesse descido para pegar água, não foi culpa sua, meu filho. Nunca foi culpa sua. Valdomiro subiu para o quarto, sem dizer uma palavra. Eu fiquei na sala com as crianças tentando explicar o que tinha acontecido sem assustá-los. Mas ainda, mãe, nós ouvimos tudo, Clarice disse baixinho. Ouvimos quando a senhora gritou, quando caiu, quando o braço fez aquele barulho. Nos próximos 3 dias, vivi num estado de alerta constante. Valdomiro oscilava entre culpa e raiva. Às vezes, chegava perto de mim como se fosse pedir desculpas, mas logo voltava ao comportamento agressivo, culpando a mim mesma pelo que tinha acontecido. Se você não tivesse se metido, nada disso teria acontecido, ele dizia. Agora vai ficar aí, inútil, por semanas, sem poder fazer nada direito. Foi no 3º dia que tomei coragem para ligar para a doutora Edilene. Esperei Valdomiro sair e usei o telefone da vizinha do lado, Dona Carmen, que nem imaginava para o que eu estava pedindo ajuda. Doutora, é a Teodora. A senhora lembra de mim? Claro que lembro como está o braço, doendo, mas não é por isso que estou ligando. A senhora disse que conhecia lugares seguros. Conheço sim. Você está pronta para sair? Acho que sim. Estou com muito medo, mas não posso mais esperar. Doutora Edilene me colocou em contato com uma assistente social chamada Rita, que trabalhava numa rede de apoio a mulheres em situação de violência. Rita me explicou como funcionava. Havia uma casa de passagem em Ribeirão Preto, onde eu poderia ficar com as crianças por até 3 meses. Tempo suficiente para conseguir medida protetiva, emprego, escola para as crianças. Mas você precisa sair sem avisar, Rita me explicou. Sem confronto, sem discussão, numa hora que ele não esteja em casa. Você consegue fazer isso? Pensei nas crianças, no medo em seus olhos
no barulho do meu braço quebrando. Consigo! Então vamos planejar juntas. Durante os dias seguintes, Rita me ligava sempre que Valdomiro saía. Ela me ensinou sobre medida protetiva, sobre como conseguir cópia dos documentos das crianças, sobre como comunicar à escola. Descobri que eu tinha mais direitos do que imaginava, que a lei estava do meu lado. Foi quando aconteceu a quarta reviravolta, que quase destruiu todos os nossos planos. Na quinta-feira, minha cunhada Zilma ligou desesperada. Ela chorava tanto que mal conseguia falar. Teodora, preciso te contar uma coisa sobre o Valdomiro. É muito grave. Meu sangue gelou. O que foi, Zilma? Ele usou o nome do meu marido para pedir dinheiro emprestado. Muito dinheiro para uns agiotas da cidade. Como assim? Ele falsificou a assinatura do Cláudio, meu marido. Pegou 15 mil reais emprestados e agora os caras estão cobrando. Eles apareceram na minha casa ontem à noite, Teodora. Disseram que se o dinheiro não for pago em uma semana, vão atrás da família toda. A revelação me deixou sem chão. Valdomiro não só estava desempregado, como tinha se envolvido com agiotas usando documentos falsos, e agora toda a família estava em perigo por causa dele. Zilma, vocês vão à polícia? Não podemos. Os caras deixaram bem claro que se a gente procurar a polícia, vai ser pior. E o Cláudio tá falando em ir atrás do Valdomiro para resolver na porrada. Quando desliguei o telefone, percebi que a situação tinha ficado muito mais perigosa do que eu imaginava. Não era só a violência doméstica que eu tinha que enfrentar, mas também a ameaça de pessoas muito mais perigosas que Valdomiro naquela noite. Quando ele chegou em casa, observei cada gesto dele com outros olhos. Ele estava mais nervoso que o normal, olhando para os lados, conferindo as janelas. Sabia que estava sendo procurado e estava com medo. Durante o jantar, ele anunciou: vamos viajar no fim de semana. Visitar uns parentes no interior. Que parentes? Perguntei desconfiada. Uns primos meus lá perto de Orlândia. Vamos passar umas 2 semanas por lá. Clarice e Narciso se entreolharam, confusos. Nunca tínhamos visitado parentes de Valdomiro. Na verdade, ele sempre dizia que não tinha família. Naquela madrugada, quando todos dormiam, liguei baixinho para a Rita, de um orelhão, na esquina. Contei sobre a ligação de Zilma, sobre os agiotas, sobre os planos de viagem de Valdomiro. Teodora, essa viagem não é para visitar parentes. Ele está fugindo dos agiotas e quer levar vocês juntos, provavelmente para aquela chácara que você me contou. O que eu faço? Amanhã de manhã, quando ele sair, você pega as crianças e vem para cá. Não dá para esperar mais. Se ele levar vocês para o interior, vai ser muito mais difícil conseguir ajuda. Mas é sexta-feira. Ele disse que vamos viajar no sábado. Então você tem menos de 24 horas. Teodora, eu sei que é assustador, mas pense nas suas crianças. Elas não merecem crescer no meio dessa violência toda. Voltei para casa com um coração batendo tão forte que achei que ia acordar a vizinhança. Subi as escadas devagar, tentando não fazer barulho, e fui até o quarto das crianças. Elas dormiam juntas, na mesma cama, Clarice protegendo Narciso com um braço. Olhei para aqueles 2 seres que eu tinha trazido ao mundo e prometi, baixinho, que ia tirá-los dali, que eles iam ter uma chance de ser crianças de verdade, sem medo, sem violência. Na manhã seguinte, Valdomiro saiu cedo como sempre, mas dessa vez, quando ouviu o portão bater, não sentiu o alívio de costume, sentiu o peso da decisão mais importante da minha vida. Em poucas horas, eu deixaria para trás 20 anos de casamento, uma casa, uma vida inteira, mas levaria comigo a coisa mais preciosa, meus filhos e nossa liberdade. Às 8 da manhã daquela sexta-feira, comecei a executar o plano que mudaria nossas vidas para sempre. Primeiro, fui buscar o cofre enterrado debaixo da goiabeira. Minhas mãos tremiam tanto que quase não conseguia cavar. Eram quase R$1.000 que eu tinha juntado com tanto sacrifício, cada nota representando 1 hora de trabalho. Um passo em direção à liberdade. Quando as crianças desceram para tomar café, sentei com elas na mesa da cozinha. Era hora de contar a verdade. Clarice e Narciso, vocês confiam na mamãe? Eles assentiram, mas havia confusão nos olhos deles. Hoje nós vamos embora daqui, para sempre.
Clarice arregalou os olhos. Como assim, mãe? Seu pai não é uma pessoa boa conosco. Vocês sabem disso. E agora ele está planejando nos levar para um lugar onde vai ser ainda pior. Então nós vamos sair antes que ele volte. Narciso começou a chorar. Mas para onde vamos? E a escola? E nossos amigos? Vamos para um lugar seguro, filho, onde ninguém vai machucar a gente, onde vocês podem ser crianças de verdade. Expliquei rapidamente o plano. Às 10 horas, Rita viria nos buscar. Elas só podiam levar uma mochila pequena com o essencial. Nada de brinquedos grandes ou coisas que chamassem atenção. E o papai? Narciso perguntou, ainda chorando. O papai vai ficar bem? Ele vai ter que resolver os problemas dele, sozinho, como um adulto. Clarice, sempre mais madura que a idade, segurou a mão do irmão. Nós vamos com a mãe, Narciso. Ela está certa. Às 9h30, arrumei uma mala pequena com nossos documentos, algumas roupas e o dinheiro. Deixei um bilhete na mesa da cozinha. Valdomiro, cansei de viver com medo. Cansei de ver meus filhos sofrendo. Não tente nos procurar. Vamos começar uma vida nova, longe da violência. Espero que você encontre ajuda e aprenda a ser uma pessoa melhor. Teodora. Quando Rita chegou, era uma mulher baixinha, de uns 50 anos, com um sorriso gentil que me tranquilizou imediatamente. Prontas? Ela perguntou. Olhei uma última vez para a casa onde vivi 20 anos, a goiabeira que eu plantei, a mesa onde tomávamos café, o quintal onde as crianças brincavam quando eram pequenas. Mas nada daquilo importava mais que nossa segurança. Prontas, respondi. A viagem para Ribeirão Preto durou 1h30. As crianças dormitaram no banco de trás, exaustas de tanta emoção. Rita me explicou como funcionaria a casa de apoio. Vocês vão dividir um quarto com outra família. Tem psicólogo, assistente social, advogado, tudo gratuito. E principalmente, tem segurança. Quando chegamos à casa de apoio me surpreende. Era um prédio simples, mas limpo e acolhedor. Tinha um playground pequeno no pátio, flores nas janelas, um ambiente que respirava esperança. A coordenadora, Dona Sônia, uma senhora negra de cabelos grisalhos, nos recebeu com um abraço caloroso. Sejam bem-vindas. Aqui vocês estão seguras. Nos primeiros dias tudo era muito confuso. As crianças estranharam dividir o quarto com a Márcia e sua filha de 12 anos, que também tinha fugido de um marido violento. Mas aos poucos fomos nos adaptando à rotina nova. Café da manhã em grupo, atividades para as crianças, terapia para as mães. Foi na primeira sessão de terapia que chorei como não chorava há anos. A psicóloga, Doutora Carmen, me fez perguntas que ninguém nunca tinha feito. Teodora, quando foi a última vez que você fez algo só porque tinha vontade? Quando foi a última vez que se sentiu feliz? Percebi que não conseguia lembrar 20 anos de casamento, e eu não conseguia lembrar de um único momento de felicidade genuína. Isso é normal, ela me explicou. Mulheres em situação de violência perdem a capacidade de se conectar com seus próprios desejos. Você vai reaprender a ser você mesma. Enquanto isso, consegui um emprego numa padaria do bairro. O salário era baixo, mas era meu. Pela primeira vez em 20 anos, eu tinha meu próprio dinheiro. Podia decidir como gastar cada centavo. Clarice e Narciso se matricularam numa escola pública próxima. No começo, tiveram dificuldades para se adaptar, mas aos poucos foram fazendo amigos, descobrindo que era possível rir alto, correr, brincar, sem ter medo de incomodar alguém. 2 meses depois da nossa fuga, recebemos notícias através de Dorali. Valdomiro tinha sido preso numa briga de bar. Aparentemente, depois que sumimos, ele começou a beber ainda mais, perdeu o controle total. Numa dessas bebedeiras, agrediu um homem que fez algum comentário sobre mulheres que abandonam o lar. Ele está sendo processado por agressão, Doralite me contou por telefone. E também está sendo investigado por causa dos documentos falsos que usou para pegar dinheiro emprestado. Senti uma mistura de tristeza e alívio. Tristeza pelo homem que ele podia ter sido, alívio porque nossa decisão de fugir tinha sido a certa. A quinta e maior reviravolta aconteceu 3 meses depois, quando consegui alugar uma casinha pequena para nós 3, era apenas 2 quartos e uma cozinha minúscula.
mas era nossa. Pela primeira vez na vida, eu tinha as chaves da minha própria casa. Na primeira noite na casa nova, fizemos uma festa, compramos pizza, refrigerante e ficamos acordados até tarde, conversando sobre sonhos e planos. Clarice queria estudar para ser enfermeira. Narciso descobrira que tinha talento para desenho e sonhava em ser arquiteto. E a senhora, mãe? Qual é o seu sonho? Clarice perguntou. A pergunta me pegou desprevenida. Sonho? Eu tinha esquecido que era possível sonhar. Meu sonho é ver vocês felizes, respondi. E aprender a ser feliz também. Mas feliz como? Narciso insistiu. Pensei por um momento. Feliz acordando de manhã, sem medo. Feliz preparando comida, sem me preocupar se está salgada demais. Feliz conversando com os vizinhos sem ter que dar satisfação para ninguém. 6 meses depois da nossa fuga, recebi uma ligação inesperada. Era a Drar Edeline, a médica que tinha me dado força no hospital. Teodora, como você está? Bem, doutora, muito bem. Fico feliz em saber. Te liguei porque estamos montando um grupo de apoio para mulheres que sofreram violência doméstica. Seria interessante ter alguém como você, que passou por isso e conseguiu sair, para ajudar outras mulheres. A ideia me emocionou. Eu, que durante tanto tempo me senti inútil, agora podia ajudar outras mulheres a encontrar coragem para recomeçar. Aceito, respondi sem hesitar. Hoje, 2 anos depois da nossa fuga, nossa vida é completamente diferente. Clarice está no último ano do ensino médio e conseguiu uma bolsa de estudos para fazer enfermagem. Narciso descobriu que é excelente em matemática e quer fazer engenharia civil. Eu sou coordenadora do grupo de apoio que me convidaram para participar. Todas as quartas-feiras, recebo mulheres que chegam com os mesmos olhos que eu tinha, cheios do medo, mas também de esperança. Conto minha história, mostro que é possível recomeçar, que nunca é tarde para escolher a liberdade. Valdomiro cumpriu 2 anos de prisão e hoje vive numa cidade distante. Segundo soube, fez tratamento para alcoolismo e nunca mais nos procurou. Espero sinceramente que ele tenha aprendido, que tenha encontrado ajuda, que nunca mais levante a mão para ninguém. A armadilha que preparei para ele não foi vingança menos, foi simplesmente a consequência natural de suas escolhas. Quando uma pessoa escolhe a violência todos os dias, uma hora a violência se volta contra ela mesma. Foi exatamente isso que aconteceu quando ele perdeu o controle e agrediu um desconhecido na rua. Às vezes, quando passo em frente à nossa casa antiga em Barretos, lembro da mulher que eu era, submissa, com medo, acreditando que merecia apanhar. Hoje sei que aquela mulher morreu no dia em que meu braço quebrou, e no lugar dela nasceu alguém que eu nem sabia que podia ser. Uma mulher livre. Minha vida finalmente começou no dia em que tive coragem de dizer basta, no dia em que escolhi proteger meus filhos e a mim mesma, no dia em que entendi que amar alguém não significa aceitar ser destruída por essa pessoa. Quando olho no espelho, hoje vejo uma mulher que sobreviveu, que venceu, que ensinou aos filhos que sempre existe uma saída, mesmo quando parece que não há esperança. Vejo uma mulher de 64 anos que descobriu que nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para ser feliz, nunca é tarde para ensinar outras mulheres que elas também merecem uma vida sem medo, e todas as noites, quando durmo na minha cama, na minha casa, com minhas próprias chaves debaixo do travesseiro, agradeço por ter encontrado coragem para escolher a vida que eu merecia viver.